Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita, pedindo que Arcanjo Miguel acione todo dispositivo para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, proteção, aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos uma boa tarde. Vamos responder algumas perguntas. O que aconteceu agora no dia 21/3 foi realmente porque a Terra recebeu uma energia muito grande, multidimensional. Nós já comentamos a respeito desses ancoramentos que é divulgado na internet e vamos repetir o que os nossos irmãos espirituais nos orientou. Não existe nada de alinhamento estelar, os orbes, satélite, proporcionando uma quanta energética. Isso aí é tudo boato. O que ocorre é um ancoramento a cada segundo, não só para a Mãe Terra Gaia, não só para os habitantes da Terra, mas para todo o cosmos sideral. Todos estão ao alcance dessa energia. Não existe dias específicos. Existe uma harmonia no cosmos sideral, irradiando energia multidimensional para todos os seres e espécies criados por Deus. Mas que isso possa ter um lado positivo, que quando há um boato, que há um alinhamento, um ancoramento energético, muitas pessoas se voltam a fazer uma meditação, se voltam a se questionar através das suas ações, seus pensamentos, palavras, e acaba sendo um ponto positivo. Não que há um ancoramento. Nós citamos que a Mãe Terra Gaia inaugurou um portal multidimensional nos Alpes, formado pelo querido e amado Lorde Metatron, toda a equipe metatrônica imbuído nesse processo, abriu um portal chamado Portal dos Alpes. E esse Portal dos Alpes é o mais importante que existe na Terra. 11, 12 outros, são tudo portais planetários. É portal de Machu Picchu, portal de Jerusalém, tudo portal planetário. Agora o que está formando portal cósmico, para receber uma energia sutil fotônica, para que possa despolarizar conceitos e paradigmas velho e adentrar no novo, com o propósito de exalar muita luz para tirar as pessoas, os seres, de cima do muro, para que ele se decida para onde quer ir, se é para a sombra ou se é para a luz. E essa energia vem consolidar a separação do joio e do trigo. Então, que não fiquemos esperando quando vai alinhar alguma coisa, que façamos a nossa parte, que é plantar uma sementinha a cada instante que houver possibilidade, oportunidade. Então, hoje eu posso plantar uma sementinha, não vou depender de alinhamento, não vou ficar esperando alguém divulgar na internet que vai ter um alinhamento disso ou daquilo. É toda hora, todo dia, todo instante. É para isso que nós estamos aqui, para fazer o melhor que nos compete, tirar proveito das coisas ruins, enaltecer as coisas boas, para que nós fiquemos completamente imune
ao que é necessário para o despertar de uma consciência coletiva, e desta maneira nós vamos estando aqui sem fazer parte disso aqui, tirando proveito das lições, dos parâmetros, crescendo, se fortalecendo com as matérias difíceis e valorizando as coisas boas, que são muitas, e muitas vezes a gente não percebe as coisas boas por estar tão preso nas coisas ruins. Bom, desapego também foi aconselhado para que trabalhemos um pouquinho mais com objetividade no desapego. O desapegar é não ficar vivendo em função de. O desapegar é não ter nada como propriedade. A nossa propriedade se baseia em 3 coisas só: a minha poderosa presença do Eu Sou, o meu complemento divino e Deus. Isto é o que existe de concreto em mim. O resto, cada um faz a sua parte, cada um tem seu complemento divino, cada um tem seu Deus interno, cada um tem a sua poderosa presença do Eu Sou. Isto nos compete a se apegar. Isto é apego saudável. O resto nós não precisamos, nós não podemos se apegar em Jesus. Nós precisamos amar Jesus, agradecer Jesus, estar com Jesus, sem que haja uma obsessão, sem que haja uma propriedade. Jesus está comigo, ele não pode se desligar de mim. Então eu vivo como uma muleta sobre Jesus. Não, eu tenho Jesus como a minha referência. Eu quero trilhar o caminho que Jesus me ensinou. Eu quero receber o amor de Jesus. Isto sim, isto não é propriedade, não é apego, não é obsessão. E desta maneira nós vamos trabalhando. Quando a gente se apega em algum processo, digamos, um fanatismo sobre ideologia partidária, se torna seita. O que a gente vê muito por aí, as pessoas obcecadas, com paranoia, para defender o seu partido, o resto cria ódio, raiva. Time de futebol é a mesma coisa. Eu quero que o meu time ganhe, o seu vai para os quintos dos infernos, se destrua, se acabe, saia do mercado por tanta dívida e tal. É mal agindo sobre o mal. Então, assim nós vamos demorar um pouquinho mais para que haja harmonia que tanto esperamos. Aí começa a interagir os hackers, através desses irmãos da índole má, se intitulando Momo. Momo é uma energia que está gerando na internet através dos hackers, em função da maldade que existe ainda no ser humano, atingindo as crianças. Eles querem impactar, eles querem comover uma sociedade, eles querem plantar o medo através de coisas impactantes. A gente tem visto também na internet crianças dando depoimento. Como que funciona isso? Crianças de 8 anos, 7, 9 anos, 10 anos, eles acessam um código na internet, YouTube, WhatsApp e tal, e lá tem um código para eles acessarem. E aí esse código determina a sua missão. Para uns tem que se jogar do 10º andar de um prédio, outros têm que se enforcar, outros têm que fazer desenhos, baleia azul, sabe, se cortando o corpo todo, e eles prometem vantagens, promete prêmios para quem cumprir a sua missão, e fica iludindo, através desses hackers ligados a um governo oculto. O que é isso? É maldade ainda no coração do ser humano, é maldade de não querer se unir para o bem coletivo. Não, o egoísmo
tomando parte, o egoísmo fazendo a diferença numa humanidade hipócrita que quer o bem para você e faz o mal para os outros. Essa é a humanidade hipócrita que estamos vivendo, por isso que se chama sistema doentio, por isso que nós temos um Supremo Tribunal Federal com força de manipular um país, por isso que nós temos tantos políticos corruptos, por isso que nós temos tantos traficantes, por isso que nós temos tantas desavenças, ódios. Então está na hora que cada um que queira realmente ascender, evoluir, fazer a sua parte e ter compaixão daqueles atrasados em relação a uma lei cósmica universal divina, mandar luz, amor, porque se a gente se envolver com revolta, vem a vingança, o ódio está aceso, isso alimenta a falange trevosa. Nesse processo, não que a falange trevosa, não que o governo oculto tem força sobre a luz, mas tudo é diretamente proporcional à obra de cada um. Quando se fala assim, cada povo tem um governante que merece, o plano espiritual teria condições, e muitas, sobre segundos, de colocar estadistas para governar um país, um ser de muita luz, mas isso não condiz com as exigências programadas num cronograma tridimensional. É ação sobre reação, é toda semeadura, é livre a colheita obrigatória. É esse o processo. O plano espiritual poderia mudar esse panorama, mas não teria significado de ser uma escola de aprendizado, através da diversidade, da dualidade. Então, que pensemos um pouquinho mais. Nós sabemos que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Que não nos preocupemos da vontade e o querer de cada um. Que façamos a nossa parte. Que saibamos o que queremos, saibamos o que está ao nosso alcance para a nossa melhora. Aí vai fazendo diferença numa consciência coletiva. Se eu me melhorar, eu estou inserido nessa consciência coletiva, vai ser um ponto a mais para a melhora dessa consciência coletiva. Porque eu não tenho condições de melhorar ninguém, eu tenho condições de me melhorar. Através da minha melhora eu posso ser um espelho. E quem olhar para esse espelho vai melhorar no seu momento, na sua hora, na sua encarnação, não nos compete. E para isso também nós não somos responsáveis pela dor de ninguém. Nós não somos responsáveis para a mudança de ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa mudança, nossa dor. Perguntaram sobre os cristais Urim e Tumim, que é falado na iniciação cósmica. Evidentemente que não é só nessa casa que se usa esses cristais benditos, são luzes condensadas que existem na altura dos mamilos, no intestino, que quando a gente usa o amor incondicional, ela tem como tônica se chocarem. E nessa colisão de luzes condensadas, Urim e Tumim, ela eleva as nossas vibrações. Então não é os cristais que vai fazer alguma coisa externa. Esses cristais vão ajudar a elevar as minhas vibrações. E com esses cristais acionados através do amor incondicional, ou através de algumas ferramentas, tais como é dado aqui na iniciação cósmica, nós temos o poder de levantar uma antena para que acessemos mais longe esse contato com a alta esfera e ajudando as esferas inferiores. Então, quando eu ativo esses cristais com ferramentas ou com amor incondicional, eu tenho condições de envolver meu campo energético com mais eficaz. Eu tenho condições de aplicar um reiki com mais eficaz, com mais canal apropriado, modulador, um Magnify Healing,
um jorei, um passe magnético, uma oração, um pedido para que haja harmonia, equilíbrio, sobre todos os aspectos, altruístico, não egoístico, pode ser usado esses cristais Urim e Tumim. Então aqui o curso que a gente faz da iniciação cósmica é preparar com 3 ativações, uma aqui no curso e 2 em casa. E depois começa a usar. O que você fizer de altruístico na luz, antes acione esses cristais, mentalmente ative esses cristais, depois começa a trabalhar com as vibrações mais elevadas, você vai ser um canal mais apropriado para ajudar quem esteja precisando, não mudar o que for bem programado nas previdências divinas, mas ajudar na harmonia, no fortalecimento, na luz, no amor, na aceitação. Tudo isso nós podemos ajudar, sim, quem está necessitado. Agora, se vai morrer ou não, se vai ficar bom ou não, não nos compete. Compete fazer a nossa parte, de emanar muita luz. E o lugar de origem. Evidentemente que o mestre vai aparecendo quando o discípulo está pronto. Nesse trabalho de iniciação, é mostrado, é canalizado onde o ser começou a sua primeira etapa como personalidade. Sabemos que nós estamos numa cocriação do nosso espírito. Nós não somos ser humano, personalidade, nós estamos como ser humano. Portanto, nós somos a mônada, a luz divina, nós somos o amor, a vontade, o desígnio imutável. Nós somos espírito, a criação divina, a nossa essência. Mas hoje nós estamos como personalidade. Ontem nós estivemos como reinos. E é uma partícula pensante ligada a esse espírito, governada por esse espírito, pela nossa poderosa presença de Eu Sou. E, mediante isso, quando a gente está orando e vigiando, quando a gente está equilibrado, nós estamos ligados e sentindo essa poderosa presença de Eu Sou nessa partícula pensante, nessa partícula inteligente, nessa personalidade, nessa extensão de alma, nessa alma, até a gente formar novamente a união sagrada e passar como espírito e voltar ao nossa origem, onde nós fomos criados, se tornando um ser absoluto, entrando em Avona, no paraíso, com toda a perfeição, com toda a conhecimento e sabedoria, não mais simples e ignorante. Esse espírito, ele co-criou para a sua experiência. Bom, então esse lugar de origem é onde começou a nossa vida humana, num corpo físico. É canalizado o local, óleo, lira, nas Pleiades, muitos lugares, nesse quadrante onde nós estamos. Geralmente é nesse quadrante. Só que nós temos os corpos superiores. Muitos de nós já adquirimos a ascensão. Muitos não. Alguns de nós já adquirimos a ascensão. E quando se ascende, nós temos um lugar de origem, onde nós vamos morar com os nossos corpos superiores, no mundo moroncial, com possibilidade de encarnar aqui na Terra, ou reencarnar aqui na Terra, como missão, vim cumprir uma missão. Então tem o local de origem, onde nós começamos com a personalidade, e tem a casa de origem, da onde nós estamos cumprindo a nossa missão, porque nós estamos numa projeção aqui, e estamos com uma consciência fora dessa psique humana, nesse local. Então devagarzinho nós vamos sabendo, entendendo mais isso. Digamos, eu estou aqui cumprindo uma missão, eu pertenço ao Mênfis, é um local
de um planeta chamado, de um sol chamado Atlas, tem duas estrelas, 2 planetas, uma delas é Mênfis. À medida que eu vou adquirindo evolução na minha caminhada, ou eu vou ficando ali, que o local independe do nível evolutivo que eu me encontre, ou eu vou para outro local mais apropriado. Um exemplo, nós estamos cheios de mestres aqui na Terra, nos auxiliando. E esses mestres têm a sua casa, seu palácio, seu castelo de luz. Himalaia, na Índia, aqui e tal. E eles vivem nessa atmosfera terrena sem fazer parte disso aqui. Não é porque aqui é muito denso que eles vão sofrer com isso. Porque eles não estão aqui para fazer parte disso aqui, estão aqui para ajudar isso aqui. Eles não se envolvem emocionalmente, se envolvem com compaixão. Então eles têm muito amor por nós, então eles nos ajudam sem que se atrapalhem. É um aprendizado para nós. Nós podemos fazer a mesma coisa com ele, que requer um pouquinho mais, ou um poucão mais de empenho, porque nós vivemos sobre as influências do emocional. Esse emocional nos deixa muito para baixo, nos prejudica muito no que tange à saúde, aos raciocínios, enfim, várias coisas que esse emocional nos prejudica. Se a gente aprender a estar aqui como observador e não fazer parte disso aqui, nós vamos viver muito bem aqui, sem sofrimento e ajudando. Tem uma frase que eu vi agora aqui que eu achei fantástica também. Os que amam não vê defeito, os que odeiam não vê qualidade. Então, quando a gente ama, quando a gente está equilibrado, nós não vamos ver defeito, nós vamos ver oportunidade para que nós possamos ajudar. Agora, quando a gente não está com esse amor verdadeiro ainda implantado ou exalado, vivenciando, nós vamos ver muitos defeitos e sofrer com esses defeitos. Nós queremos que conserte lá fora, sendo que aqui dentro precisa estar consertando muitas coisas. Então, esse local de origem, o nome de cada um dos corpos superiores, nós vamos acessando no momento certo e na hora certa. Quando precisa, em cumprimento de sua missão, da nossa missão, nós vamos recebendo de alguma forma essas informações para trabalhar mais consciente. Então, que cuidemos um pouquinho mais das crianças no que tange esse momo baleia azul. Dizem para tomar cuidado no WhatsApp, no YouTube, desativar a reprodução automática. Lá tem nos ajustes, no iOS e tal. Procure se informar, quem tem criança e quem não tem o cuidado de vigiar a sua internet. Procure ver recursos para filtrar e para bloquear para amenizar essas influências malignas. Nós estamos trabalhando espiritualmente, pedir para o Lorde Metatron nos permitir que possamos incluir. Ele falou assim, pode incluir por 4 semanas, trabalhar diretamente, mas o trabalho que nós estamos realizando, vocês e tantas outras frentes de devoção que trabalham em conjunto à luz, estão trabalhando no âmbito geral da maldade, porque não é um líder que está governando essa energia de momo, de baleia azul, é a maldade implantada na Terra, é a maldade no coração do ser humano. Então nós estamos ajudando na irradiação de muita luz, para aqueles que assim desejarem crescer na luz, se melhorarem, e nós estamos fazendo a separação do joio e do trigo. Aqueles que não quiserem
ficarem numa nova era, com equilíbrio, harmonia, amor e controle, já estão arrumando a mala para entrar num desencarne coletivo e ser realocados para outras moradas do Pai, compatível com suas vibrações, não como castigo. Alguém tem pergunta a respeito? Não. Em relação a essa turbulência da internet, além do programa do mundo, né, ele é muito voltado para o público infantil, existe, na verdade, a chamada Deep Web, né, que é a internet profunda, a qual são sites em série, que não são acessados normalmente. E, evidentemente, que existe aí a presença dos hackers. Né? Então, a pergunta é a seguinte: os hackers, eles, já há algum tempo, até pelas próprias disposições, eles são instrumentos do governo público. São. O governo público, pelo que se entende, ele se sutiliza, não é isso? Da presença do hacker. Exato. Agora, a questão é a seguinte, quer dizer, essa é a proposta de esclarecimento. Até que ponto, quer dizer, o governo oculto, ele se alimenta desse quadro, desse cenário, até que ponto para eles é importante a manutenção disso. E outra coisa, ele não teme, o governo oculto, ele não teme justamente o revés. Eles continuam, na verdade, nesse ciclo, para eles isso não tem fim. Disseminar o ódio, é isso? Exato. Qual é o propósito do governo oculto? Sim. Qual o propósito da pessoa da índole má? É querer cada vez mais o mal instalado. A desordem, a anarquia, a droga, os vícios, o liberalismo da promiscuidade, tudo. Isso em confusão para eles Isto é o que mais eles querem. Eles querem ver o circo pegar fogo para que haja uma destabilização num cronograma divino. Mas aqui ocorre da seguinte maneira: tem tudo um limite, aonde eles podem agir em função de um merecimento de uma consciência coletiva. Então, se essa consciência coletiva ainda tem muito ódio no coração, muita guerra, muito egoísmo, muita perversidade e tal, o governo oculto é necessário atuar como força antagônica para uma despolarização de conceitos e paradigmas. Se não houvesse isso, não haveria vara curta para cutucar aquilo que você erra para enxergar seu erro. Então a diversidade, numa tridimensão, ela age dessa forma, mas não é porque nós estamos ainda na ignorância de princípios divinos que eles vão fazer o que querem, eles vão fazer até onde pode. E muitos acham que a força trevosa tem força sobre a luz. Não, ela pode agir como um instrumento de despolarização. Isso chama-se quantidade de energia suficiente para deslocar uma partícula de uma órbita para outra, salto quântico consciencial. Se eu não tenho uma quanta que me impulsiona, eu vou ficar numa inércia dessa órbita, sem salto quântico consciencial. E agora nós estamos com salto quântico dimensional também, juntando consciencial com dimensional. Então, são forças necessárias que estão agindo sobre o planeta, que não é porque a luz está enfraquecendo ou as trevas estão ganhando força. Não, é porque é necessário. É necessário. Então, se cada um que tem essa consciência procura se melhorar, está trabalhando no enfraquecimento do governo oculto. Quer dizer, o despertar do caso, ele é a causa ou é a consequência? O despertar do caos, da causa é uma consequência de tudo que está ocorrendo. É uma consequência. Então, se eu... vamos dizer que se não houvesse esse rebuliço que está na política, muitos não se politizariam, muitos não se melhorariam em questão de raciocínio. Pô, o que é bom?
Qual é o caminho a tomar? Vai indagar, ele vai pesquisar, isso é se politizar. Por que está vendo isso? Porque está uma força antagônica agindo, forçando para que cada um de nós nos melhoremos, sob todos os aspectos. Nas religiões, por que está aparecendo tantas podridões nas igrejas, roubos, na católica, pedófilo, e tantas desgraças que está rolando por aí, provindo das religiões, para que haja um despertar numa consciência coletiva, para ter uma conexão mais sincera com Deus, não para ser alienado, não para ser subjugado, manipulado, não para ser governado, para alguém que acha que é ungido por Deus. Ungido. Deus me falou que é para vocês me seguirem, vocês são as minhas ovelhas, e para isso nós temos que fazer uma igreja forte. Para essa igreja ser forte, eu preciso vender vassouras para varrer o lixo dessa igreja por R$1.000, martelo para quebrar as pedras, e eles vão enganando os seus fiéis, e não tem uma conexão sincera com Deus. E o que é a conexão sincera com Deus? É aquilo que vem do meu coração. Sinceridade e propósito é aquilo que brota em mim, porque eu sou a criação dele, eu sou um ser divino. Eu posso ter um lugar para eu ter uma egrégora, onde eu me sinta bem, onde me ajuda a ser uma pessoa melhor. Não o que eu devo fazer para me conectar com Deus, isso cada um sabe, mas sabendo através do seu coração, da sua alma, da sua conexão através da poderosa presença do Eu Sou. Então as religiões contribuíram para que colocasse entrave nessa conexão sincera com Deus. O que mais se fez? Barganhar com Deus. Vem até a mim, que aqui nós vamos expulsar o mal que está em ti, e trago o dízimo para ter prosperidade. Se baseia praticamente nisso, se tornando uma igreja hiperpoderosa em bens, em tudo, e ao passo que nós estamos vivendo num mundo praticamente de miséria, onde os alimentos são bastante escassos. O que ocorre é que eles começam, no Japão foi liberado a caça da baleia outra vez, então vai faltando recursos. Por quê? Porque a maior parte de quem produz, que tem terra fértil, é 80% para gado, sendo que 20% da humanidade que come carne de gado. Olha a discrepância. Para produzir 1 quilo de carne vão 13 mil litros de água. Está acabando a água potável no planeta. Está mesmo. Nós temos rio Amazonas, tem nada, seca, abaixa. Nós não sabemos realmente o quão perigoso está sobre água potável, sobre camada de ozônio, sobre a terra que nós estamos contaminando e tal. Isso é a separação do joio do trigo. Precisa ter expurgo, precisa renovação. As crianças cristãs já estão vindo com mais consciência de não querer carne. As mães, algumas mães ainda, induzindo, porque tem alguns pediatras, alguns médicos ainda que receitam músculo, fígado, que tem muita proteína, tem isso, de um modo equivocado. Nós temos tudo que nós precisamos no plano, na energia cósmica, nós temos tudo que precisamos na Mãe Terra Gaia, que ela foi preparada para dar sustento, mas nessa desarmonia, em primeiro lugar, o prana não é absorvido como deveria, porque nós bloqueamos muitos chakras através de sentimentos negativos. Então, o que era para se absorver através da água, através da respiração, a gente faz uma respiração inadequada. Até aqui, não é uma respiração lenta e profunda, absorvendo através de glândulas endócrinas, ramificando átomos, células, moléculas, para ter uma energia necessária para o sustento dessa matriz energética saudável.
com saúde, mas não, a gente faz tudo ao contrário, temos vícios e mais vícios, e aí vai, temos sentimentos negativos, brigamos com os nossos irmãos por causa de ideologias, odiamos os nossos irmãos, odiamos. E os alto escalão, ligado ao governo oculto, rindo, debochando, é isso que queremos. Que eles brigam entre eles para a gente fazer o que quer, torná-los escravos, e a gente, na santa ignorância, sofrendo nesse processo doentio que parece que não tem fim. Mas o segundo plano espiritual, nós estamos caminhando para uma renovação, nós estamos caminhando para uma separação do joio do trigo, e feliz daqueles que tiveram e estão tendo e terão olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aí ascenderão com a Mãe Terra Gaia. E os outros, lamentavelmente, terão que cursar patamares mais densos, às vezes, ou tanto quanto a Mãe Terra Gaia estava, que é muito denso. Celso, uma observação aqui, em relação, por exemplo, à força, né, da luz, em relação ao governo oculto, você acredita que, por exemplo, agora na Síria, a independência, a guerra continua, mas o Estado Islâmico já está enfraquecendo. Já está enfraquecendo. O que é isso? É gradativo. É gradativo por que isso? Porque a humanidade está adquirindo alguns merecimentos. Toda melhora se faz necessário ser vista, não é por acaso, é uma melhora de uma consciência coletiva. Não é por acaso, não. A gente viu que o Kim está quietinho. Está quietinho, não se sabe o que rola lá, mas ele não está tão alvoroçado como estava. A gente vê o Trump não tendo muita força de fazer o que ele gostaria de fazer. Está quietado. A gente vê aquele da Rússia, os grandes líderes estão assim, sobre o governo da luz, porque não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. Existe um limite, que acreditemos nisso. Tudo que nós estamos passando é para o despertar de uma consciência coletiva. E feliz daqueles que não se envolvem emocionalmente com isso. Eles sempre falam, nos nossos contatos, eles falam, vocês precisam aprender, estar aí como se estivesse assistindo um filme. Senta e observa, tira a conclusão, faz uma reflexão do que você pode se melhorar diante desse quadro que você está vendo. Não entra nesse quadro, não se envolve com esse quadro, não sofra com esse quadro, tira a lição desse quadro. Essa é a escola que nós estamos. Não é para ficar aqui sofrendo. Me diga alguém aqui que não teve uma indignação ou uma revolta sobre todos os aspectos, pela sujeira, pelos buracos da cidade, pelos políticos, duvido que tenha alguém ainda imune disso aqui. Então, por isso que nós precisamos nos melhorar. Por isso que nós precisamos entender a mecânica de estar aqui. Não é consertar esse mundo a hora que a gente quer. Não é que a gente vai fazer com que esse mundo, sob a nossa vontade, nós vamos fazer o melhor que nos compete. Nós vamos ter a capacidade de demonstrar a nossa democracia, a nossa cidadania, nós vamos ter toda essa, mas sem envolvimento, sem sofrer. É isso que nós precisamos trabalhar. E sabe por que a gente sofre? Por causa do apego. Apego a alguma situação de ideologia partidária, apego sobre as minhas coisas, que vão acontecer com as minhas coisas, não com as coisas de uma coletividade. O apego.
Celso, só a respeito disso, é importante complementar e fortalecer o apego, né? O fanatismo, né, que existe na associação aí, então existe o fanatismo do futebol, como você falou, e existe o fanatismo na religião e o fanatismo na política. Correto? Então são fanatismos. São fanatismos. O apego é um instrumento diretamente ligado a isso, né? Agora, para a espiritualidade, o apego à religião, ele está no mesmo nível com o apego na área política, por exemplo? Então, o apego, digamos, não é salutar. O apego é o descontrole, é a desarmonia. A preferência é diferente do apego. Eu tenho preferência de ser católico, porque eu me sinto bem lá, eu acredito em tudo que eles falam e está me ajudando a ser uma pessoa melhor. Que bom! Eu acredito no segmento evangélico, está me tornando uma pessoa melhor, eu estou crescendo espiritualmente. Que bom! Que bom! Mas muitos não estão lá como apego, como seita. Se você falar alguma coisa, você se torna inimigo. Você é do capeta e o Deus está comigo. Não é assim. A partir desse momento que você vive em função dele. Você vive em função dele, você fica cego. Você acha que aquilo ali é certo para mim e para a humanidade. Não é assim. É certo para você. Para mim, eu posso estar num nível de consciência ou mais ou menos do que você. Diferente. Isso não quer dizer que é bom para mim, o que é bom para você. Aí que está o respeito, aí que não está a crítica, o julgamento. E nós não entendemos muito isso. A gente quer que o outro seja do nosso segmento religioso. Alguém quer que o outro seja do mesmo partido que eu gosto e acho que é certo. A gente quer ser, se vem um vascaíno conversar com um flamenguista, Deus me livre. É briga na certa. Vai no meio dessas torcidas, você vê o descontrole. Eu por ser uma pessoa idosa, eu já tenho direito a entrar no Maracanã de graça. Uma vez ou duas, eu era fanático de futebol, lá atrás, na minha juventude, que não faz muito tempo, uns 3 anos. E eu joguei muita bola e tal, fui no campo, no Maracanã, não aguentei, saí. Tanto ódio, tanta briga, tanto palavrão, tanta vontade de um matar o outro. Sabe, aquelas grades que se tivesse aberta, matavam um. É uma desgraça. Para ver o nível que está uma consciência coletiva. Não se diverte, tem aquilo como uma seita, um fanatismo, um descontrole. Isso não é bom, Para você ver realmente o que representa o fanatismo, né? Independente da área que seja. Por exemplo, em relação à religião, o islamismo, quer dizer, a religião islâmica, existem seitas, correntes diferentes, que eles, na verdade, brigam entre si. Então. Eles brigam, os curdos, com os suítas, os xiitas. Então, existe, na verdade, um ódio ferrenho entre eles mesmos. E onde está o respeito? Eu preciso entender que você tem sua escolha pelo que você leu, com quem você conviveu na sociedade, o que você estudou. Você tem uma verdade dentro de você, em função do nível de consciência que você se encontra. Eu tenho outra verdade. E quando a gente se basear na única verdade real que existe, o amor incondicional, aí não tem monólogo, tem diálogo, um ajudando o outro. Não querer que o meu amor seja melhor que o seu. O amor é um só. O amor é que respeita, o amor que não critica, o amor que não julga. Então nós estamos um pouquinho longe disso aí, precisamos nos esforçar mais para que nos enquadremos nos princípios divinos. E para isso nós temos muitos legados deixados. O mais importante, na minha opinião,
e quero crer que na opinião de muitos, foi o legado desse querido Mestre Jesus, Sananda, que passou um bom tempo aqui conosco, dando exemplos, deixando legados de amor incondicional, e muitos de nós ainda estamos um pouquinho longe dele. Oi. Você falou há pouco que tem alguns males que a gente tem passado, que são necessários para o mundo também, né? Como o Trump, aquele da Coreia do Norte, né? Eu ainda acrescento aqui o Bolsonaro também. Então, mas você não acha que está tendo um retrocesso no que diz respeito, por exemplo, racismo, feminicídio? E como? E parece que, entendeu, tem uma legião de pessoas querendo que isso seja uma coisa natural. Mas sabe o que isso acontece? Vai sair. Mimimi que eles falam. Não vai mudar. Não vai mudar. As pessoas racistas, as pessoas com preconceitos, as pessoas que querem matar um homossexual, querem matar um negro, ou o negro matar um branco, por causa de pigmentos, não vão ficar aqui. Vão continuar lutando em outros locais onde serão realocados. Então, é isto que nós precisamos entender. Dificilmente nós vamos mudar alguém, as pessoas que têm já essa consciência, a pessoa que já acha isso horrível, incrível, não tem o poder de mudar. Você vai nos Estados Unidos, você vê a discrepância de preconceito de raças. Em Miami, uma vez nós erramos o caminho do aeroporto para o centro da cidade, e fomos para um bairro lá, nossa senhora, os caras olhavam assim, aí parou um carro, sai logo daqui, senão vocês vão ser espancados. Então, olha o nível que está. E você acha que esse raiva, esse ódio vai ser dizimado coisas de 120 anos que falta para o término, mais ou menos, da transição planetária, a separação do joio e do trigo? Não vai. Por isso que muitos chamaram poucos escolhidos, por isso que 85%, se fosse hoje a transição planetária, não passaria para uma nova era. Então, o plano espiritual está com pouca esperança que uma boa parte desses 85% mude. Então, eles vão chegar no último limite que o Conselho Kármico autorizar, e se não tiver vontade de mudança, eles vão adentrar num processo de desencarne coletivo e vão ser transmigrados para outra terceira dimensão, ou segunda, ou primeira. E lá eles vão continuar com esse preconceito. E vão sofrendo cada vez mais, as coisas vão ficando mais difíceis. O mais difícil não é castigo, é despolarizar esses conceitos e paradigmas, para ver se a pessoa acorda. Eles vão ser muito atacados em função disso, para ver o quanto que é ruim atacar, para ter uma oportunidade. O Israel com os palestinos, se não entrarem em acordo, vão continuar essa guerra em outro lugar. Então nós gostaríamos que mudasse esse quadro, mas não é a nossa vontade, é a vontade de cada um que está aí. O plano espiritual respeita, porque essa escola é para dar oportunidade. Então, se matar um ladrão, se matar um estuprador, uma pena de morte vai tirar a oportunidade do lugar mais apropriado para ele resgatar ou aprender as lições para se tornar uma pessoa melhor. Ele vai para o plano extrafísico, vai se aliar à força trevosa e vai ser mais um contra essa humanidade, ocasionando grandes distúrbios, grandes consequências malignas. E tudo fica descontrolado. Então, quando a gente nos melhorarmos,
nós vamos entender essa parte e nós vamos ter olhos de compaixão, olhos de ajuda, olhos de fraternidade, não olhos de punição. E com isso nós não precisamos nos tornar vaquinha de presépio, para tudo é assim, aceita, tá, compaixão, pode fazer o que quiser. Não, não é assim não. É limites, limites, limites. Colocando limites para a pessoa não ultrapassar o direito dela sobre você. Isto não é guerra, isto não é ódio, isto não é desarmonia, isto é mostrando para ela que você tem força para dar limite nas atitudes dela. Você mencionou sobre alguns mestres que estavam presentes aqui, sem se deixarem influenciar pelo que Sim. Sai Baba seria um exemplo? Sai Baba, vamos falar um pouquinho de Sat Bhagavan Sri Sat Sai Baba. Quem foi e é esse mestre? Vamos dar uma noção para que possamos entender melhor. Existe o plano da Terra, que é o astral inferior. Existe uma oitava superior que começa o mundo das mansões. São 7 níveis. Existe outra mundo moroncial, 7 níveis. Existe outro mundo espiritual, terra, mundo das mansões, mundo moroncial, mundo espiritual, e existe o universo central, Avona, ou paraíso. Paraíso. Nós estamos com personalidade aqui na Terra, encarnado num corpo físico. Quando a gente ascender, nós vamos sair da experiência de reinos, da Terra, de um corpo físico, e vamos reacoplar o perispírito, os corpos inferiores, sem muitas anomalias, no primeiro corpo superior que não tem anomalia, chamado búdico. Depois vem átmico, logórico, monástico, divino, multidimensional, dimensional, e vai. São partes do espírito emanado na sua cocriação, ferramentas para nos ajudar. Então, quando a gente está aqui, transmutou todos os sentimentos negativos, a gente adquire a iluminação. Adquiriu a iluminação, nós vamos para uma oitava superior. Uma oitava superior é mundo das mansões, onde a gente vai, o primeiro estágio, aprender a se desligar da matéria, do sexo, esse carnal. Nós vamos aprender a não comer, porque primeiro estágio ainda a gente está muito ligado. Você vai numa colônia espiritual, como o filme Nosso Lar, nós vimos o André Luiz, segundo o relato e confirmado pela espiritualidade, que sim, há necessidade de comer, sem precisar. Ele precisou pegar sopa até do outro para tomar, porque ele estava muito envolvido ainda na matéria, no apego. Então vai desligando. E quando chegar no terceiro, quarto nível do mundo das mansões, a gente vai estudando e nos capacitando para nos tornarmos um guia espiritual. Ajudar alguém aqui na Terra, ajudar em outras missões, ajudar tal. Um guia espiritual que é bem diferente do que mentor. Bom, então nós vamos qualificando, vamos subindo de patamar, cada missão é uma auto-ortoga, e cada auto-ortoga a gente dá um salto quântico para a nossa evolução. Cada missão que a gente cumpre, nós nos auto-ortoguemos para que possamos dar um salto quântico. E assim vai indo. Chegou no final aqui, nós estamos nos preparando para dar um salto quântico para outra oitava superior, mundo das mansões, mundo moroncial. Mundo moroncial, nós já vamos começar a
nos preparar para cumprir uma missão de maior quilate do que aquela no mundo das mansões. Para vocês terem uma noção, um dos papas mais evoluídos que teve na Terra, ele atingiu o primeiro nível do mundo da morôncia, porque todos os demais eram aqui e alguns nem eram aqui. Alguns foi entrado de gaiato, intuído pelo governo oculto, que no próprio Vaticano, 70% quem está lá faz parte do governo oculto. Imagina com um papa honesto, um papa que quer o bem, que quer fazer o bem, que vem com alguma missão, igual esse veio. Ele passa muito apertado. Por isso que muitas vezes ore por mim. Vocês não sabem os cascavéis que estão do meu lado. Eles não sabem a máfia que existe aqui. Nós sabemos. Então, um papa, o mais evoluído, no primeiro nível, essas crianças que estão chegando no nosso lar, é do terceiro nível até o quarto ou quinto. São seres de luz, são mestres de muita luz, criança cristal, que em 2042 já vai assumir o governo, já vai assumir postos governamentais, vai dar uma mexida geral. Nós não vamos ter o naipe de político que nós temos hoje, ladrões, falsos, mentirosos, um Supremo altamente corrompido, um Congresso altamente corrompido, um Senado altamente corrompido. É isso que está hoje, por causa de uma consciência coletiva, por causa de muitos de nós aqui embaixo. Então, as crianças de luz, Bhagavan Siri Sat Sai Baba, no último nível da morôncia, ele, para que pudesse passar para o mundo espiritual, que não vai mais poder reencarnar na Terra, ele fez 3 autortogas. Prema Shai, Shid Sai, Satya Sai e Prema Shai. O Prema vai ser a próxima encarnação. São 3 encarnações. Ele escolheu ajudar na Índia, porque a civilização dos hindus lá atrás era altamente evoluída. Hoje é uma das menos evoluídas do planeta Terra. Muitos acham, porque meditam, que todos lá são elevados. É nada. Tem muitos mestres ajudando, é uma terra santa, é um lugar propício e eles adquiriram essa técnica da meditação que está ajudando muito. Lá muitos rituais. Eu fiquei sabendo disso quando passei um mês lá no ashram de Baba, na Puttaparthi, e fiquei um mês e eu via, se andava 1 metro, tinha alguém quebrando coco, tinha alguém oferecendo comida para o macaco, tinha Deus macaco, tinha Deus isso, Deus aquilo, Deus para todo lado, Deus vaca, Deus não sei o quê. Eu falei para os mestres, não havia dito quanto mais evoluído uma raça, menos rituais se faz? Eles falaram, é certo. Então por que na Índia é feito? Porque isso é uma raça atrasada, é essa que está lá agora. Eles precisam de muita assistência espiritual para cumprir os seus resgates, tanto na África quanto em muitos lugares. E eu falei assim, então por que me mandasse para lá no ashram de Baba? Porque lá é uma concentração energética apropriada para que pudesse formar um portal aqui. Não necessariamente porque eles são evoluídos. Então esse Siri Sat Sai Baba, ele escolheu 3 autortórios. Ele está, não sei quando, não me falaram e não vou falar, porque não compete a mim. E quando esse Prema Shai,
que não mais vai ser Satya Sai, vai encarnar outra vez na Índia para cumprir sua última auto-ortoga, para que possa dar um salto quântico para o mundo espiritual. Aí não poderá mais encarnar na Terra, no corpo físico, porque vai diluir os corpos inferiores, e ele vai seguir como avatar, logos, como um ser muito mais elevado. No mundo espiritual, 7 níveis, até entrar em Avona com a perfeição. Então, o que isso quer dizer? Que quando ele é encarnado aqui, ele é a maior autoridade espiritual, a maior hierarquia espiritual que existe aqui na Terra. Quem que teve na Terra que foi, é e será a maior autoridade que teve conosco? Um Mika criador chamado Jesus, que seu nome cósmico é Sananda. Foi o único que foi criado em Avona, o único Mika criador que conseguiu, através de muito tempo, baixar suas vibrações para entrar num corpo físico, para cumprir 7 auto-ortogas, sendo que 6 fora desse corpo físico, desses mundos todos aqui, e uma encarnada 33 anos aqui na Terra. E sua ministra divina, seu complemento divino, Maria Madalena, foi taxada por esses ignorantes, falsos profetas, como uma prostituta, e está nas escrituras sagradas numa distorção descarada. E uma comparação, tem a Mãe Maria como Mãe de Deus. Essa querida Mãe Maria é um ser de luz que tanto bem fez para Jesus, na sua auto-ortoga, tanto amor que ela irradiou, tanta luz que ela irradia. Hoje não se pode falar nada, nenhuma vírgula dela, mas o que não pode é desprezar essa Mika criadora, ser avonal, que não é um mortal ascendente, e valorizar só uma Mãe Santíssima, as Mães Santíssimas, não a Mãe Maria só, que me perdoe a Mãe Maria, porque ela sabe por que eu falo isso. Não é desmerecendo ela, é não deixando de enaltecer a Mika criadora, o seu complemento divino de Sananda. Isso nós precisamos enaltecer todas as Mães Santíssimas, que todas estão trabalhando para a luz, ajudando com muita compaixão. Mãe Maria, querida Mestra Madalena, e na Igreja Católica quase nem se fala. Tem ela ainda como uma prostituta. Faça-me o favor, né? Então vamos. Entendeu? Então nós vamos agora entrar no nosso tema. Escolhas. Desde que você se apresentou ao Conselho Kármico Planetário para ser encaminhado à encarnação, lhe foram oferecidas várias opções para que pudesse crescer resgatando seus débitos. Você escolheu o local do nascimento, os familiares, sua profissão, seu corpo físico, os amigos e também seus desafetos, para que com todo o amparo e proteção dos seus guias e mentores, pudesse cumprir com o que foi pré-estabelecido. Uma vez tendo concordado, você foi direcionado à Câmara do Esquecimento de seu registro acásico somente durante a pausa da sua encarnação. Assim como você, seus pais também te escolheram e todos firmaram o compromisso de estarem juntos, crescendo e resgatando o máximo possível dos débitos, superando também as questões dos seus egos negativos. Nesse quadro propício e edificante, muitos cumprem seus desígnios com naturalidade e aceitação. Muitos desistem e se entregam à revolta, dando vazão a seus instintos animalescos e aos apegos materiais e afetivos. Lembre-se, sempre que nada lhe foi imposto, mas sugerido e oferecido. Com sua concordância, você chegou aqui.
Durante sua estadia nesse belo planeta, você poderá descobrir cedo ou tarde o que veio realmente realizar. Alguns afloram sua consciência na juventude, outros na maturidade. O importante é descobrir qual é o seu propósito de estar encarnado. Se para progredir ou para se entregar aos vícios e às sombras. A escolha é sua. Nada, nem ninguém poderá julgá-lo por sua escolha não ser você mesmo. Somente você colherá os frutos da sua semeadura. Você nasceu livre e seguirá seu rumo com seu livre-arbítrio. O Pai não te julgará, nem te criticará, como tantos o fazem aqui neste mundo. Apenas assistirá à sua escolha. Se jubilará com seu triunfo ou se entristecerá com sua derrota. Eu vos abençoo, querido e amado Mestre Sananda. Escolha de cada um. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção em pequenos detalhinhos. Quando fora dito, cada um segundo as suas obras, aí mata a charada de tudo. Se eu atraio coisa ruim em mim, eu estou vivendo sobre atração. Matéria atraindo matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância, criado por mim mesmo. Eu vivo sobre atração, sintonia. Nada chega até a mim se não tiver uma sintonia de atração. Nada. Eu posso estar em qualquer lugar, todo mundo sendo assaltado e eu não fui assaltado. Não era para ser assaltado. Eu posso estar num avião, esse avião cair, só eu sobreviver. Ou eu posso não entrar porque esqueci o passaporte em casa. Uma coisa, o cosmos conspira. Nada é ironia do destino. Ironia do destino, sabe o que é? A negligência de um ser não seguir os princípios divinos. Eutanásia, aborto e suicídio. Interrompe uma programação, interrompe e ocasiona grandes desarmonias, não como castigo divino, porque a lei do Pai, ela é imutável, justa, ela diz o seguinte: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se eu plantar abacate, evidentemente que vai nascer abacate, e eu vou colher abacate, aquilo que eu plantei. Se eu plantar ódio, o que eu quero colher? Amor? Não cabe nessa lei. Se eu plantar amor, evidentemente que eu não vou colher ódio. Então, é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é plantando o que se colhe, é causas e efeitos. E muitos não acreditam nisso. Muitos querem plantar semente venenosa e comer e colher frutos deliciosos e saudáveis. Não tem jeito. Essa hipocrisia que muitos ainda vivem. E nós precisamos ver se nós, aonde está essa hipocrisia em nós. Não querer mudar o outro. Ajudar naquilo que pode para que ele perceba de outra maneira. Se ele vai mudar ou não, não nos compete. Não nos compete. E muita gente, a gente fica chateado, a gente fica revoltado porque gostaria que fosse aquilo que a gente acha que é certo para nós e não é assim. Essa briga que há na política, uns acham que Lula está certo, outros acham que Bolsonaro, outros que acham que é Aécio, outros que acham que não sei o quê. Cada um tem sua opinião. Nós não podemos contrariar a opinião do outro. Nós podemos lutar para aquilo que nós achamos que é certo para nós dentro de uma democracia. Não criticar o outro porque ele está torcendo. Está querendo que seja daquele jeito, é na ótica dele.
Na ótica do outro não é. Sabe por que isso acontece? Por causa de níveis de consciência. Por causa de níveis de consciência. Nós vemos tanto ódio como em futebol, na religião, muita briga na religião. Lá eu fui em Jerusalém, eu entrei lá, eu vi, eles convivem em paz, aquelas religiões todas dentro daquele muro e tal, da cidade velha, mas nós passamos numa casa dentro lá do coisa que não era muito longe do Santo Sepulcro, porque é cheio de ruazinhas, cheio de caminhozinhos, você se perde. Perguntamos para uma tal de religião, onde que é Santo Sepulcro? Não sei. Sabe? Não, sabia, lógico que sabia. Então tem essa empatia, essa coisa, por mais que conviva junto, ainda não aceita que a religião dele é melhor. Então isso demonstra claramente o quanto que nós estamos equivocados, sabe? Você gosta do catolicismo, está te ajudando, não é porque existe no Vaticano, existe milhares, milhões de pedófilos que não vai ter padre bom, que não vai ter igreja com devoção, mas lógico que vai ter. Então você precisa saber, eu estou aqui, está me fazendo bem, que legal, que legal. Não é porque a maioria é errada que vai generalizar, não é porque tem muitos safados, falsos profetas no Evangelho, que não tem gente boa, com devoção lá, templos honestos, e ajudando a pessoa na fraternidade. Eu acho que tem. Como que nós temos direito, porque está em outra religião, criticar? A gente precisa, sim, relatar coisas que ocorrem para fazer uma reflexão no que é bom para nós, que eu posso me melhorar em função daquilo que me ocasionou um certo desconforto. Isso sim, para minha melhora, não para querer mudar o outro. O plano espiritual nos orientou muito disso, tenha respeito. Eu perguntei, toda fé é importante? O mestre falou, toda fé é importante. Eu falei, mesmo a equivocada? Ele falou, mesmo a equivocada, já é um passo para a raciocinada. Porque pior é aquele que não tem fé nenhuma, pior é aquele que não tem vontade nenhuma de querer estar ligado a alguma coisa. Então, se eu tenho uma fé equivocada, já é um começo de uma fé, para que um dia ela se torne uma fé raciocinada, uma fé com devoção, uma fé sem barganha, sem estar com interesses egoísticos. Alguém tem alguma pergunta? Celso, em relação a Jerusalém, que você citou, existe lá, na verdade, a reunião, a concentração das três religiões, o judaísmo, o catolicismo e o islamismo. E a existência dessa reunião propriamente dita, dessa convivência, existe uma razão de ser. Porque entre eles, embora as divergências existem, há algo em comum. Existe identificação, alguns pontos em comuns que falam que eles estejam reunidos hoje, nesse mesmo local. Entendeu? Isso não foi ainda divulgado abertamente, porque a literatura, ela fala a respeito disso hoje, da literatura cristã, católica, que não é à toa, não por acaso, que as três convivem em Jerusalém, e tanto é que Jerusalém agora vai ser proclamada a capital de Israel. Em relação também, só para complementar, em relação a esta Madalena, a literatura também já mudou, já foi desmistificado esse paradigma em relação à Madalena. Ela não é mais tida, ela não é mais vista com esses olhos. Não, isso realmente já existe uma mudança. Então, devagarzinho, as pessoas vão se conscientizando quem foi ela, quem é ela, a ministra divina, Serafonal, Mica criadora, que está junto com o cumprimento divino de Sananda, Jesus,
tendo a soberania do universo local de Nébadon, por isso das 7 auto-ortogas. Muitos acham assim, Jesus esteve na terra, sofreu para pagar os pecados, para eliminar os pecados. É nada! Não venha com essa história. Pagar o pecado, não é assim que se tira pecado das pessoas, não é a hora que eu vou te perdoar, não é assim não, criatura. Faça a sua parte, acredita, tenha fé na luz que nós vamos emanar, muito amor, muita luz, muita força para você poder resgatar seus erros, não eu tirar seus erros de você. Porque vai num confessionário aí, eu te perdoo, reza 10 Ave Maria, 4 Pai Nosso, você está perdoado, está nada. Está nada. Quem perdoa são os nossos atos, nossas ações. Quem perdoa sou eu, através da minha postura. Para isso que eu estou aqui. E fica enganando, sabe? Fica enganando. Isso só vai acabar. Vai acabar. Você está precisando de energia, você está precisando de luz. Vamos nos reunir, porque um ajuda o outro. Sabe? Isso aí é salutar, isso aí é altruístico. E não eu te curar. Você vem aqui tomar um passe magnético que eu vou te curar. Eu vou ser um modulador energético daquilo que é permitido e programado de acordo com seus merecimentos, de acordo com a vontade de Deus, não na minha vontade. Não vai ser como que eu quero. E tem gente que faz gesto, parece que está lutando um karatê para chamar a atenção que ele é o rei da cocada preta. Cai igual esse irmão caiu, João de Deus. Entra em promiscuidade, entra em sexo, deixa o dinheiro crescer e fica à mercê da falange trevosa. Perde a oportunidade de cumprir sua missão, acumula pendências e sofrimento. É isso, a humildade, não deixar a mão esquerda saber o que a direita faz, é lavar o rosto quando tiver que jejuar, é ser simples, porque todo modulador energético, todo que vem com uma missão dessa terrena aqui, possivelmente está resgatando muitas pendências do passado e vieram com ferramentas afiadas para esse resgate. E para isso há muita humildade e gratidão a Deus. Maria Madalena, ela estava em missão também? Tá, ela é o cumprimento divino. Não se fala que a força maior do cosmos é a união sagrada. Vamos exemplificar um pouquinho mais. O que é a união sagrada? Quando Deus nos criou, Ele criou um espírito. Vamos representar esse sol aqui como um espírito. Esse espírito foi criado simples e ignorante, sem conhecimento nenhum, sem sabedoria nenhuma, simples e ignorante. Ele disse, o Pai, vão filhos amados, vão e cocriem para o experimento de tudo que necessitar da minha criação. E aqui começou a criar 12 almas, 12 extensões de almas. Aqui está, porque foi uma cocriação desse espírito. Então você está como ser humano, eu estou como ser humano, mas nós somos o espírito, a mônada, a luz divina, somos a parte de Deus. E só para criar isso aqui, foi criado uma mônada simples, masculina, e uma mônada simples, feminino. Esse aqui desmembrado, mas continua aqui acessando tudo isso. Aqui está, aqui é. Tudo isso aqui ligado aqui, ó. Então, o que nós fizemos? Nós desdobramos, experimentamos nesse grupo monádico, nesse aqui, experimentamos gêneros masculino e feminino em algumas encarnações, tal, espécies no reinos, experimentamos e voltamos. E um dia, na Morôncia, voltamos a fazer a união sagrada. União sagrada.
Quando se faz a união sagrada, se torna a mônada cósmica, que é a força maior que existe no cosmos sideral, que é a parte de Deus, que é o espírito cheio de conhecimento e sabedoria do que tudo experimentou, porque vai reacoplando toda consciência, toda experiência, faz a união sagrada, se torna a força maior. E a força maior é quando se está com o complemento divino, masculino e feminino, já com a união sagrada feita, cheia de conhecimento e sabedoria. E a Maria Madalena, com o Mestre Sananda, eles são complementos divinos e são seres avonais, porque são seres criados em Avona, não são seres criados fora de Avona. Porque quem é criado fora de Avona são mortais ascendentes. Aqui tem um universo central e tem os 7 superuniversos. Então, quem é criado aqui é ser avonal. São micas criadores que saem daqui para criar isso aqui. Porque o Pai só cria o espírito, não cria o universo, não cria o corpo físico, não cria a árvore. Isso são micas criadores que dão forma e energia. Então, quando sai daqui para vir para cá, vem com um complemento divino. É a força total. E o que Mãe Maria queria que Jesus fizesse? Mostrasse o seu poder, transformando em água e vinho, que ele relutou muito, sendo o Messias, não deixando que acontecesse isso, que curasse tudo. Maria, eu sou filho do homem aqui, a minha experiência aqui é carnal, eu não quero demonstrar nenhum poder sobre isso. A experiência dele se baseava como filho do homem, não como ser avonal, ele não queria mostrar. Em determinados momentos ele foi até auxiliado pelo arcanjo, me fale agora, que assessorou ele. Quem? Ele vai voltar, eu vou lembrar. Esse arcanjo disse, podes, me fala, parece que é Gabriel, arcanjo Gabriel, que assessorou e falou, pode transformar água em vinho, que não vai ter problema na sua missão. O que ele fez, que era um costume daquela época, que acabou, e ele transformou água em vinho. Agora, do peixe, ele justificou. Aqui nesse livro retrata algumas coisas que eu estou falando. A fisiologia da alma, de Ramatiz. Então, ele disse que ele foi pescador, ele trabalhava com barcos, ele sabia onde estava o cardume, por isso que ele indicou onde tivesse peixe. E tantas outras coisinhas assim, que ele não queria mostrar o seu poder, porque estava numa missão. Então, ela é a ministra divina. Vocês não sabem a doçura, a alegria que ela transmite aonde ela está. Quando eu falo da comparação com a Mãe Maria, não é para desprezar o valor que Mãe Maria tem, jamais. Porque é um ser de luz, mas Mãe Maria é uma mortal ascendente, ela é uma mica criadora, ela é ser avonal. Então, em matéria de hierarquia espiritual, não tem nem comparação, não menosprezando essa querida mestra, não menosprezando o amor que essa Mãe Maria tem, principalmente aqui na Terra, para essa humanidade, não desprezando de jeito nenhum, é não deixar de enaltecer essa querida mestra, que pouco sabe disso. Pouco sabe disso por influência de distorções das escrituras. Bom, eu prometi para mim mesmo, quando tivesse que falar, eu falaria nesse tom, não para crítica ou julgamento, para não deixar de enaltecer a querida Mestra Maria Madalena, e nunca menosprezando as outras Mães Santíssimas. Então, esperança.
Com certeza um dia virá em que os segmentos religiosos serão as portas de acesso à verdade, não o atual cárcere da ignorância e absurdos. Muitos são as pessoas que consideram a existência uma viagem ao país das maravilhas. Com isso, nada buscam de valioso e edificante. No entanto, a vida é um hino de amor, mesmo quando impõe a necessidade de renovação através do sofrimento. Sucede que ninguém pode buscar os mecanismos sublimes das leis cósmicas que regem todo o cosmos, sem se aprisionar ao sofrimento e dificuldades. Pelo livre-arbítrio, cada um pode definir o roteiro que precisa seguir para evoluir. Uns escolhem estradas floridas pela magia da ilusão. Outros optam pelo descanso, estragando-se a inutilidade, Outros optam pelo descanso, pela magia da ilusão, entregando-se à inutilidade e às queixas. Há também os que se entusiasmam no início do caminho, mas antes os defrontamentos desistem. Poucos os que permanecem devotos, trabalhando para tirar as pedras das dificuldades do caminho, tornando-os mais fácil de percorrer. Mas a evolução humana manifesta-se inexorável a todos. No entanto, permite que cada individualidade eleja o que lhe parecer mais apropriado para avançar e progredir. Com certeza, todos têm o direito de errar. No entanto, deter-se em situações equivocadas é pura perda de tempo e só aumenta a carga das aflições e dores. Ninguém pode deter a marcha de progresso que a todos é reservado pelo amor de Deus. Essa é a lei. Infelizmente, alguns indivíduos, fragilizados pela falta de conhecimento, deixam-se levar aos precipícios da sombra dos maus sentimentos e ações. Hoje, é possível observar a grande luta entre as forças do bem e aqueles que se denominam do mal. A do bem, utilizando do amor e do trabalho fraterno e edificante, o do mal, semeando ódio, violência, vacilão e iniquidade. Sem dúvida, são as paixões e os comportamentos viciosos que geram as situações dolorosas e aflitivas em todo o planeta. No entanto, não é tarefa fácil mudar, ainda mais quando se trata de valores éticos e morais, pois é preciso transformar o erro em acerto, desordem em ordem, ignorância em sabedoria. A melhor conduta é orar e vigiar sempre, atentando aos primeiros sinais de desajustes e assim poder restabelecer a harmonia, a ordem e o equilíbrio. Ainda é grande o desafio, a ação do bem na terra tumultuada do hoje, mas nem por isso deve-se desanimar. Esperança sempre, porque essa esperança diminui o sofrimento. A esperança está ligada diretamente com a fé. Quando eu tenho esperança, eu tenho fé. Quando eu perco a fé, eu perco a esperança e vem o sofrimento, vem a amargura, vem a revolta.
Então, que possamos não ficar pessimistas, principalmente da situação que se encontra o nosso país. Pessimista na situação que se encontra o planeta Terra. Porque isso faz parte, isso foi programado, isso faz parte de um despertar de uma consciência coletiva, e aqueles que usarem a sabedoria passarão de ano, e aqueles que não sofrerão e não passarão de ano. Então, desta maneira, a gente conclui com essas explanações, que façamos o melhor que nos compete, tiremos lições das coisas que nos desagradam para o nosso fortalecimento e enaltecemos e muito as coisas boas que Deus programou para cada um. E nunca esquecemos da gratidão para com o Pai. Agora nós vamos fazer nossa prece de encerramento, junto com os nossos irmãos de casa. Depois vamos concluir com o nosso mantra aqui, e para a próxima semana estaremos juntos novamente. Opa. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, caso queiram, que possam ser conduzidos a esse portal de luz, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas recebem uma rosa cor-de-rosa, através do nosso amor, que elas possam, através do vosso amor, nos iluminar, nos amparar e nos proteger. Que Arcanjo Miguel possa fechar os nossos campos energéticos, criando uma cúpula de proteção, que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos graças a Deus. Então, obrigado por ter nos assistido. Até segunda-feira.